Oi gente, aqui é a Jade do Estante Sorrisos e hoje eu tô aqui pra falar de um dos livros mais difíceis que eu já li. Não é difícil de a leitura ter palavras complicadas nem nada do tipo, mas é que é uma leitura muito, emocionalmente foi muito difícil pra mim, e é Cujo, de Stephen King. Antes de começar a falar um pouco sobre a história, eu quero já deixar aqui avisado pra vocês que esse livro ele vai ter alguns gatilhos bem fortes. A gente vai ter nesse livro, de forma muito recorrente, relacionamento abusivo, mais especificamente falando de um casamento em que o relacionamento é abusivo, e a gente vai ter muita violência psicológica e vai ser mencionado diversas vezes violência física. A gente também vai ter violência muito explícita durante o livro, muito gore, sabe? Descrições bem detalhadas, é um livro muito gráfico. E, além disso, ele também vai ser um livro muito claustrofóbico, digamos assim. Então, se você se sente desconfortável com esse tipo de assunto, talvez seja melhor você não ler o livro. Se você gostar do conteúdo que eu produzo aqui no meu canal, não se esqueça de clicar em curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Então, logo no começo do livro vai ser relatado para o leitor uma situação que aconteceu na cidade de Castle Rock, que foi um policial chamado Frank Dodd. Ele era um policial, mas ele também matou diversas mulheres e crianças durante um certo período de tempo. E no começo do livro ele já é relatado que ele se matou e que isso é um grande trauma e uma grande coisa para a cidade, sabe? A gente vai ter dois núcleos principais de história, digamos assim, de personagens. O primeiro é da família Trenton, que é composta pelo Vic, que é o pai, a Donna, que é a mãe, e o filho deles de 4 anos, o Ted. No começo do livro, o Ted ele começa a ter alguns pesadelos com uma coisa no armário dele, e os pais dele vão ter que tentar arranjar um jeito dele não se sentir assustado de dormir no quarto dele. E ao mesmo tempo, o Vic, ele também tá tendo que lidar com um problema na empresa de publicidade que ele tem com o amigo dele. O amigo dele é o Roger. Eles estão enfrentando uma grande polêmica com a maior empresa com que eles trabalham, que é a Sharp, que é uma empresa de cereais. Então, eles vão ter que saber como lidar com aquilo e não perder dinheiro, porque o grande problema é, com essa polêmica, eles acham que eles vão ser demitidos de trabalhar com a Sharp. A gente também tem a Donna, que vai ter a importância dela na história, mas eu não quero dar spoilers. E a gente também vai ter a família Camber, que vai ser composta pelo Joe, que é um mecânico, a Charity, que é a esposa dele, o Brett, que é o filho, ele tem 10 anos, e o Cujo, que é o cachorro, é um São Bernardo, que vai dar o nome desse livro. Então, a história ela vai se desenrolar a partir de o Cujo, ele vai contrair raiva. Ele vai ser mordido por um morcego que está com raiva, e ele vai contrair essa doença. E, a partir disso, muitas coisas vão acontecer, muitas coisas ruins vão acontecer. Eu acho que um dos pontos altos desse livro é a questão dos personagens. Como eu falei, a gente vai ter 2 núcleos principais, mas além desses personagens principais, a gente vai ter outros núcleos de personagens que vão ser também muito importantes, e todos eles são muito bem desenvolvidos, gente. Eu fiquei realmente impressionada. Quando eu comecei a ler o livro e quando eu soube do que ele era, eu não estava esperando um livro com desenvolvimento de personagem tão bom. Na verdade, eu li a sinopse e eu achava super bizarro esse negócio do cachorro com raiva, e eu só ficava me perguntando como é que a história vai se desenvolver a partir disso, sabe? E ela se desenvolve muito bem, e os personagens eles têm uma profundidade muito grande. Tudo que acontece nesse livro vai ser muito importante em algum momento, e toda a história, todo o background dos personagens que vai ser explicado mais ou menos na primeira metade do livro, principalmente. Na segunda metade a gente também tem, mas principalmente na primeira metade tudo isso vai ser muito importante. E o Stephen King conseguiu fazer personagens, mesmo o personagem mais secundário, você se importa pelo menos um pouco com ele, e isso faz com que o livro se torne cada vez mais difícil de ler, pelas coisas que vão acontecer com esses personagens, sabe? A narrativa aqui, ela também vai ter um papel muito importante para que esse livro seja tão bom. Como eu comentei aqui, a narrativa ela é muito gráfica, então a gente vai ter o grande detalhamento de muitas coisas, assim, a gente vai ter o detalhamento de cenas que são de violência, a gente vai ter o detalhamento quando estiver falando de sexo, quando estiver falando dos pesadelos do Ted, por exemplo, tudo vai ser bastante gráfico.
e isso faz com que o livro seja mais impactante ainda. Ela também é uma narrativa que é detalhada, como eu comentei, mas ela é detalhada na medida certa, e isso faz com que ela também seja muito fluida. O Stephen King, ele sabe muito bem contar histórias, e eu acho que a narrativa aqui, ela é muito, muito bem feita, e ela tem um papel tão importante quanto os personagens, que é o outro ponto alto do livro, como eu comentei, que tem um papel muito importante, sabe? Apesar dessa narrativa ela ser bastante gráfica, ela também é muito bonita. Tem algumas passagens muito lindas, sabe? Ela é muito bonita no sentido de as frases, elas são muito bem trabalhadas em coisas que você não esperaria que fossem, sabe? Com relação à história em si, ela é muito frenética. O ritmo ele vai crescendo de forma gradativa. Como eu falei, na primeira metade a gente vai ter... Na realidade, acho que no primeiro terço do livro a gente vai ter mais o background dos personagens. E é um pouco mais lento, mas não é tão lento quanto, por exemplo, o Iluminado. O Iluminado é um livro muito bom, mas que ele começa de um jeito que é tipo, realmente até a metade... Ele é muito lento, muita apresentação de mundo, muita ambientação dos personagens. Isso faz com que ele fique um pouco maçante. Mas nesse caso aqui não é o que acontece, gente, sério mesmo. Cujo ele tem essa parte de apresentação, de ambientação, mas o Stephen King não fez isso de uma forma que fosse lenta, que fosse maçante, nem que fosse muito demorada. Tudo parecia estar ali por um motivo, e tudo funciona muito bem, tudo corre muito bem. Só que o ritmo da história vai crescendo gradativamente. Quando você passa na metade e já vai chegando mais perto do final, gente, você não consegue parar de ler. Sério mesmo. Tudo fica muito intenso, muito frenético, muito rápido. Uma das coisas que faz com que o livro já comece de forma muito fluida, mas que ele, tipo assim, já deixe muito bem demarcado qual é o teor daquele livro, é o fato de ter um elemento sobrenatural já no começo. Isso faz com que já tenha um choque no leitor e ao mesmo tempo já demarque qual vai ser o teor do livro, digamos assim. Outra coisa com relação à história, que é um livro extremamente cruel. O Stephen King, ele não teve pena de fazer as coisas nesse livro. Ele não tem pena de fazer o leitor sofrer e os personagens sofrerem também, sabe? Então, é muito, muito pesado. Tem até uma parte, porque na edição que eu tenho, ele é uma edição que tem uma entrevista depois, e ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. O entrevistador pergunta: Cujo é um livro incomum porque é feito em um único capítulo. Você planejou isso desde o início? E aí o Stephen King responde: não, Cujo era um livro normal em capítulos quando foi concebido. Mas eu me lembro de pensar que eu queria que o livro atingisse o leitor como se fosse um tijolo jogado pela janela. E assim, esse livro é um tijolo na sua cara, não é um tijolo jogado pela janela, é um tijolo que cai bem na sua cara. Pra mim ele valeu muito a pena, mas ele também é muito difícil, como eu falei. Eu não sei se eu teria coragem de reler em algum momento da minha vida, talvez em outro momento, mas eu realmente sofri emocionalmente muito enquanto estava lendo esse livro. A gente também vai ter alguns temas que são recorrentes durante o livro. Um deles, que eu achei bem interessante, é o tema do envelhecimento. Todos os personagens, ou pelo menos a maior parte deles, vão passar por algum momento crucial em que eles têm que lidar com o envelhecimento, e a maior parte deles não lida com isso muito bem. Alguns dos personagens, eles realmente já estão envelhecendo um pouco, e eles têm que lidar com isso porque é uma coisa da vida, os personagens mais velhos, mas o Ted ele é o meu personagem favorito, eu acho. E ele vai ter que lidar com esse envelhecimento de forma muito precoce, muito difícil e cruel. E a gente também vai ter um outro tema que é muito recorrente, que é a busca pela liberdade. É um tema muito recorrente, a gente vai ter a busca pela liberdade dentro de casa, dentro do relacionamento, de uma situação muito vida ou morte. A gente vai ter isso de diversas formas. Eu acho que também foi muito bem trabalhado esse tema. Essa minha edição aqui vai ser da editora Suma. Eles têm essa coleção que se chama Biblioteca Stephen King, em que eles estão relançando esses livros do Stephen King, alguns livros mais icônicos dele, com a nova revisão da tradução, com conteúdo extra, e é muito legal. Essa aqui, o Cujo, pra mim, é a melhor capa da biblioteca.
E eu gosto pra caramba, gente, dessa edição, sério mesmo. Eu acho essa edição aqui, ela é muito bem feita. A diagramação tá muito boa, a página é amarelada. Eu acho que esse conteúdo extra da entrevista foi muito legal. Eu acho que a mudança do título também foi muito bem-vinda. A gente vai ter o baixo relevo aqui na capa também, onde tem essa pato de cachorro. A escolha da cor da capa também é muito bonita e visualmente chama a atenção. E também é muito representativa do livro. Então eu acho assim, essa edição é perfeita, sério mesmo. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários alguma sugestão de livros de Stephen King, algum pensamento que vocês tiveram, se vocês já leram, se vocês têm vontade. Enfim, é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!